Olá, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Ricardo Paris. Eu sou o Ricardo e hoje temos mais uma parte do livro, ou melhor, mais um capítulo do livro Miguel Strogoff de Júlio Verne. Mas primeiro, curta o vídeo. E se for a primeira vez aqui, inscreva-se e acione o sininho para receber as notificações. Já curtiu? Já se inscreveu? Já assinou o sininho? Então vamos para o capítulo de hoje. Miguel Strogoff, capítulo 8. A narração de Nádia. No dia seguinte, 18 de julho, às 6h40 da manhã, dava o Cáucaso entrada no ancoradouro de Kazan, que fica a 17 verstas, 17,5 km, distante da cidade. Kazan está situada na confluência do Volga e do Kazanka. É capital de um governo importante, sede de uma universidade e de um arcebispado grego. A população variada deste governo compõe-se de tcheremissos, de moldgovianos, de tchuvacos, de volzauks, de vigulítios e de tártaros, conservando esta última raça mais especificamente o caráter asiático. Se bem que a cidade ficasse bastante afastada do ancoradouro, numerosa multidão se acumulava no cais. Vinham todos em busca de novidades. O governador da província tinha adotado uma providência igual à do seu colega de Nizhny Novgorod. Viam-se tártaros vestidos com seu cafetã de mangas curtas e trazendo na cabeça chapéus de copa bicuda, capazes de competir na largura das abas com o tradicional feltro de Pierrot. Feltro de Pierrot. Também não conheço o que é isso. Se você conhece, coloque nos comentários aqui embaixo. Outros, envolvidos nos seus largos casacões, tinham a cabeça coberta por pequenos gorros e pareciam judeus polacos. Mulheres com vestidos bordados no peito a ouro-pel traziam nos cabelos um diadema levantado em forma de crescente. Era geral a animação por entre os diversos grupos. Agentes de polícia, movendo-se a custo nessas ondas da multidão, e alguns cossacos de lança em punho, mantinham a ordem e davam lugar tanto aos que desembarcavam, como àqueles que se dirigiam para a bordo, não escapando aos sua minuciosa fiscalização qualquer dessas duas categorias de passageiros. Os que ficavam em Kazan eram mujiques, pertencentes àquela cidade, e os que iam para bordo como asiáticos obrigados a sair do império, como sucederam aos que residiam em Nizhny Novgorod. Miguel Strogoff observava com absoluta indiferença todo este movimento particular que se nota num porto quando chega de fora qualquer vapor. O Cáucaso devia demorar-se 1 hora em Kazan, o tempo necessário para encher os seus paióis de combustível. Que combustível será que eles usavam? Fica um mistério. Miguel Strogoff não pensava sequer em desembarcar. Que iria ele fazer à terra? Além disso, não deveria deixar só a bordo a formosa Nádia, que ainda não aparecera de manhã na tolda. Acho que seria no converso. Os dois jornalistas, esses, tinham se levantado ao romper do dia, como convinha todo caçador diligente. Aproveitando o demora do vapor, meteram-se nos escaleres e, chegando ao cais, cada um tomou por seu lado diferente. Miguel Strogoff podia ver do convés Harry Blount de carteira na mão, tomando notas ou esboçando alguns tipos, e Alcide de Jolivet falando por 4, certo de que a sua memória lhe não era infiel com relação ao que ouvisse. Hoje em dia teria certamente um pequeno gravador de bolso, que poderia gravar com capacidade para horas e horas de gravação. Depois, a bordo, podiam ouvir e escrever com calma. Ou então já transmitir a gravação direto para a redação e fim de história. E lá que eles transcrevessem. Se você trabalha num jornal
E sabe como é que funciona? Coloque nos comentários aqui embaixo se eu acertei. Ou se eu disse uma besteira completa. Por toda a fronteira oriental da Rússia, corria já o boato de que a invasão e a revolta iam tomando gravíssima importância. As comunicações entre a Sibéria e o Império tornavam-se mais difíceis de hora para hora. Foi isso que Miguel Strogoff, sem sair de bordo do Cáucaso, pôde saber por parte dos novos passageiros que chegavam. Ora, essas novidades não deixavam de lhe causar a verdadeira inquietação e mostravam-lhe a necessidade imperiosa de transpor quanto antes os montes Urais, a fim de melhor poder apreciar a gravidade dos acontecimentos e de se prevenir pessoalmente contra eles. Entre os passageiros que desembarcavam, Miguel Strogoff pôde reconhecer os bandos de ciganos que na véspera ainda figuravam na feira de Nizhny Novgorod. No convés também se viu um boêmio e a mulher que tratara de espião com o rei do czar. Com eles, e talvez sob a sua direção, desembarcava igualmente um grupo de 20 moças dançarinas e cantoras de 15 a 20 anos, envolvidas em velhas mantas que lhes cobriam as saias de gaze recamadas de brilhantes lantejoulas. Então, deve ser bonito, né? Já viu algo assim? Se já, sabe o que tem que fazer, não é? Estes fatos agora batiam os primeiros raios do sol. Estes fatos, sobre os quais agora batiam os primeiros raios do sol, lembraram a Miguel Strogoff o efeito extravagante e fantástico que tinha observado na noite anterior. Fora toda aquela amálgama de trajos enfeitados com talcos e galões dourados que ele vira brilhar na sombra, quando o chaminé do Cáucaso vomitava algumas chamas. É evidente, dizia Miguel Strogoff, que esse bando de ciganos, depois de ter passado o dia inteiro metido nas últimas cobertas, aproveitou as sombras da noite para vir acaçapar-se junto do castelo de Prua. Que empenho teriam eles em não ser vistos? Semelhante afastamento não é muito próprio da sua raça. Miguel Strogoff não hesitou em acreditar que as palavras que ouvira durante a noite tivessem partido deste grupo negro, por momentos frouxamente iluminados com as faíscas da máquina. Convenceu-se até de que os dois interlocutores deviam ter sido o cigano e companheira, a quem lhe dera o nome de Sangarra. Qual será o nome dela verdadeiro? Fica um mistério. Miguel Strogoff, com um movimento involuntário, dirigiu-se para junto do Partaló na ocasião em que o bando composto por estes boêmios saía do Cáucaso para não tornar a ele. O boêmio achava-se ali numa postura humilde, que lhe dizia da petulância habitual dos seus congêneres. Dir-se-ia que procurara mais esconder-se que dar nas vistas. O seu coçado chapéu, com a cor perdida pelo sol de muitas estações, enterrava-se-lhe na cabeça, ocultando-lhe o rosto enrugado pelo tempo. Por debaixo de uma capa muito velha, em que se embuçava sofregamente apesar do calor, denunciavam-lhe as costas extremamente arqueadas. Neste miserável vestuário, seria tão difícil calcular-lhe a altura como observar-lhe as feições. Junto dele, caminhava com passo decidido e soberbo Doner, a cigana Sangara, mulher de 30 anos, trigueira, alta, bem feita de corpo, olhos rasgados e louros cabelos. Entre as dançarinas e cantoras, algumas havia de notável formosura, sem contudo deixarem de apresentar as feições características da sua raça. As ciganas são geralmente tentadoras, e não é raro ver algum destes grandes fidalgos russos que fazem gala de lutar em excentricidades com os ingleses e irem escolher entre eles suas legítimas mulheres. Um deles já garganteando uma canção de um ritmo desusado, cujos primeiros versos... Um deles ia garganteando uma canção de ritmo desusado, cujos primeiros versos se podiam traduzir assim:
Os meus olhos cristalinos roubaram do céu a cor, e em meus lábios purpurinos brincam sorrisos de amor. Que canção será essa? Fica o mistério. A buliçosa moça foi caminhando, continuando a sua canção, mas Miguel Strogoff já não a ouvia. Tinha-lhe parecido que a cigana Sangarra não despregava os olhos dele. Dir-se-ia que essa boêmia desejava gravar para sempre na memória as feições de Miguel Strogoff. Alguns momentos depois, Sangarra desembarcava atrás de suas companheiras, que na companhia do boêmio já tinham ido para a terra. Que boêmio tão insolente, disse para si Miguel Strogoff. Ter-me-ia era conhecido como o homem que ela alcunhou de espião Nizhny Novgorod? As malditas ciganas têm olhos de gatos. Vêm tanto de noite como de dia, e quem sabe se esta desconfiará? Miguel Strogoff esteve a ponto de seguir Sangarra, mas finalmente conseguiu conter-se. Não, pensou ele, nada de passos irrefletidos. Se faço prender o leitor da Buena Dicha e a sua companheira, corro o perigo de denunciar o meu incógnito. Demais a mais já desembarcaram e, antes que eles cheguem à fronteira, estarei eu longe do Ural. É verdade que podem tomar o caminho de Kazan e Ishin, mas a estrada é má e sem comodidades e Turantas, puxado por bons cavalos siberianos, há de sempre andar mais depressa que uma carroça de boêmios. Vamos, amigo Karpanov. Não te inquietes sem motivo. Quando Miguel Strogoff fazia essas reflexões, já o boêmio e sua companheira Sangarra tinham desaparecido na multidão. Se chamam com justiça Kazan a porta da Ásia. Se esta cidade está considerada como o centro do movimento com relação ao comércio siberiano e bucariano, é porque se encontram nela duas estradas, ambas dando comunicação para os países além dos montes Urais. Miguel Strogoff tinha, porém, escolhido com muito acerto a estrada que, passando por Perm e Ekaterimburgo, iam ter a Tuimen, T-U-I-M-E-N, Tuimen. Se eu errei a pronúncia, me avisa nos comentários abaixo. Era a estrada principal do correio, que depois se prolongava desde Ishin até Irkutsk, onde os serviços das estações de posta por conta do Estado se achavam completamente organizados. É certo que uma segunda estrada, aquela de que Miguel Strogoff acabava de falar, evitando o pequeno desvio de Perm, liga da mesma forma Kazan com Ishin, passando por Yelabuga, Mezelinsk, Birsk, Zlatovska, onde deixa a Europa, Tchelabinsk, Chadrinsk e Kurgana. Nomes bem exóticos. Talvez seja até um pouco mais curta que a outra, mas esta vantagem é destruída pela falta de estações de posta, pela raridade das aldeias e pelas más condições do terreno. Miguel Strogoff, como um hábil conhecedor do país, tinha motivos para se aplaudir pela escolha que fizera. Se, como parecia provável que os boêmios seguiam a segunda estrada de Kazan a Ishin, muito era de supor que Miguel Strogoff chegava primeiro do que eles. Uma hora depois, o assinante do vapor chamava os novos passageiros do Cáucaso e lembrava os antigos que voltassem para bordo. Os paióis de combustível acabavam de renovar o seu abastecimento. As chapas das caldeiras tremeciam sob a pressão do vapor. Um Cáucaso estava prestes a largar. Os passageiros que iam de Kazan para Perm tinham já tomado seus lugares. Neste momento, Miguel Strogoff observou que, dos dois jornalistas, só um, Harry Blount, voltara para bordo. Não chegarei a ver Alcide de Olivier a hora de alcançar o vapor? Qual? Quando se largavam as amarras, apareceu ele, correndo desfiado.
Um vapor começava a mover-se, a prancha por onde tinham entrado os passageiros estava já levantada. Porém, Alcide, sem fazer caso disso, e dando um salto formidável com a ligeireza de um clown, deixou-se cair no convés, mesmo no meio dos braços de seu confrade britânico. Pensa que o vapor seguiria a viagem sem meu amigo? Disse Harry Blount. Pensei que o vapor seguiria a viagem sem meu amigo, disse Harry Blount, com um tom de voz agridoce. Era o que faltava, respondeu Alcide de Jolivet. Ainda que eu tivesse de fretar um barco por conta de minha prima, ou tomar cavalo de posta a 20 copens por hora, creio, meu caro colega, que eu havia de tornar a apanhar. Que quer? Do corredor ao telégrafo a distância não é pequena. Pois foi ao telégrafo? Perguntou Harry Blount, mordendo os beiços. Fui, respondeu Alcide de Jolivet com extrema amabilidade. Funciona ainda até Colivan? Isso não sei dizer, mas posso lhe garantir que funciona perfeitamente de Kazan até Paris. Mandou então um despacho à sua prima? Pudera não ter mandado. E que novidade soube para transmitir? Olhe, paizinho, para falar como os russos, volveu Alcide de Jolivet, eu sou bem capaz, e não quero ter segredos para o colega. Os tártaros, com Feofarkã à frente, já passaram além de Semipalatinsk e descem a corrente do Irtish. Faça da notícia o uso que quiser. Harry Blount ficara como petrificado. Uma notícia tão importante ignorada por ele era para perder a cabeça. E o seu rival, que a tinha encolhido provavelmente em Kazan, telegrafara logo para Paris. O jornal inglês fora derrotado. Pelo menos nessa batalha. A guerra não terminou entre eles. Harry Blount, cruzando as mãos atrás das costas, afastara-se cabisbaixo de Alcide de Jolivet, indo espairecer para longe o seu despeito. Pelas 10 horas da manhã, Nádia deixara o seu beliche e subira para o convés. Miguel Strogoff, correndo para ela, estendeu-lhe a mão. Repara, minha irmã, disse ele, depois de ter feito olhar para a proa de vapor. É com efeito que o local merecia a pena que se visse com atenção. O Cáucaso aproximava-se neste momento da confluência do Volga com o Kama. Era ali que o barco ia largar o grande rio que percorrera durante mais de 400 verstas, para penetrar no outro, onde tinham que andar 460 verstas, o equivalente a 490 quilômetros. Quantos são 400 verstas? Não sei. Não apareceu aqui nas observações. Neste momento, as duas correntes confundiam as suas águas de cor um pouco diversa, fazendo do Kama ao Volga sobre sua margem esquerda, o mesmo serviço de saneamento que o Oka lhe faz na margem direita quando passa por Nizhny Novgorod. O Kama rasgava-se aqui profundamente e as suas margens, cobertas de arvoredo, produziam vistas de bordo do Cáucaso, um efeito encantador. Algumas velas sulcavam as suas límpidas águas, onde o sol se espelhava num círculo luminoso. As colinas plantadas de faias e amieiros, e ostentando em alguns pontos agigantados carvalhos, fechavam o horizonte por uma linha harmoniosa que a esplêndida luz do meio-dia se encarregava de confundir com um azul transparente do céu. Porém, essas belezas naturais não pareciam desviar, nem por um instante, a formosa livoniana dos seus íntimos pensamentos. Elas só tinham um fito: chegar depressa a Irkutsk, e o Kama, com todos os encantos de suas margens, representava para ela unicamente um meio rápido de transporte. Os seus olhos, fitando-se com extraordinário brilho entre os pontos do Oriente, parecia querer penetrar os mistérios daquele cerrado horizonte. Nádia conservava ainda sua mão entre as de Miguel Strogoff e, voltando-se para ele, perguntou-lhe: "A que distância estamos nós de Moscou?" "A 900 verstas", respondeu Miguel Strogoff.
E que são 900 versas para 7.000 que devemos caminhar? Murmurou Nádia por entre os lábios. Era a hora do almoço que foi anunciada por um toque de sineta. Atualmente, nos barcos, pelo menos na viagem que eu fui, não tinha aviso da refeição. Havia 2 restaurantes. O restaurante principal, que era à la carte, e o de buffet. O restaurante à la carte, a pessoa tinha que controlar o horário e ir lá quando tivesse na hora de almoçar. O buffet podia ir a qualquer momento do dia. Ou da noite. Pelo menos acredito que seja da noite. Não acordei de madrugada para verificar se o buffet estava aberto. Se você já esteve a bordo de um navio de cruzeiro e foi verificar o buffet de madrugada, coloque nos comentários aqui embaixo. Nádia seguiu Miguel Strogoff a cobrir a tour da primeira câmara. Não quis tocar nos diferentes pratos que guarneciam a mesa, como arenques cortados em postinhas, caviar e aguardente de centeio anisada, as cepípias que se usa para provocar a vontade de comer em todos os países do norte, tanto na Rússia como na Suécia e na Noruega. Deixa eu ver o que diz aqui. Caviar. Caviar é um prato russo que se compõe de ovos salgados de estrujão. Já provou isso? Aguardente de centeio anisada. Já provou? A cepipes também é uma coisinha para comer, para abrir o apetite, eu acho. Mas também não conheço. Nádia comeu pouco, talvez por querer poupar tanto quanto possível seus limitados recursos. Ou seja, nesse navio a comida era à parte, não era incluída. Miguel Strogoff, por seu lado, entendeu dever contentar-se com uma refeição igual à sua companheira, isto é, um bocado de kulbata, espécie de empadão feito com gemas de ovos, arroz e carne desfiada, umas couves encarnadas com recheio de caviar e algum chá por única bebida. O almoço não foi, portanto, nem demorado nem dispendioso, e 20 minutos apenas depois de terem ido para a mesa, regressavam novamente a todo do Cáucaso, Miguel Strogoff e seu companheiro de viagem. Então foram sentar-se na ré, e Nádia logo em seguida, sem o mínimo preâmbulo, baixou a voz a ponto de poder unicamente ser ouvida por Miguel. Meu irmão, disse ela, sou filha de um deportado. Chamo-me Nádia Orlik. Minha mãe faleceu há um mês em Riga, e eu vou agora para Irkutsk a fim de compartilhar com meu pai as penas do exílio. Vou também para Irkutsk, respondeu Miguel Strogoff, e tomarei como um favor da providência poder entregar Nádia Orlik sã e salva nas mãos de seu pai. Obrigada, meu irmão. Miguel Strogoff explicou então a Nádia que tinha obtido um padaroshna especial para entrar na Sibéria, e que, da parte das autoridades russas, não podia sobrevir o menor impedimento à sua viagem. Era o que desejava Nádia. Na sua aproximação com Miguel Strogoff, ela só via um meio providencial para, utilizando os oferecimentos deste franco e bom rapaz, se aproximar mais rapidamente de seu pai. Tinha um guia, disse ela, que me autorizava a ir a Irkutsk, mas o edital promulgado em Nizhny Novgorod anulou-me completamente. Se não fosses tu, meu irmão, ver-me impossibilitada de continuar a minha viagem, e esta grande fatalidade seria a morte para mim. E atrevia-te, Nádia, inquiriu Miguel Strogoff, a realizar sozinha esta viagem? Era um dever. Mas acaso ignoravas que a Sibéria, invadida e revoltada, se tornava para ti um país intransitável? Quando saí de Riga, ainda a invasão tártara não era conhecida. Foi só em Moscou que me deram essa notícia. E apesar disso, não desistisse da sua ideia? Era um dever. Estas simples palavras definiam o caráter enérgico da formosa livoniana. O que ela considerava como dever havia por força de cumprir-se. Nádia falou então de seu pai, Vassili Orlik. Era um médico muito considerado em Riga,
Exercia com êxito a sua clínica e vivia feliz no meio dos seus. Um dia o governo soube que ele fazia parte de uma sociedade secreta no estrangeiro. Isso bastou para que fosse deportado, não lhe deixando a escolta que o veio prender tempo sequer de dispor dos seus negócios. Vassili Orlik mal pôde abraçar a sua mulher, já enferma, e a sua filha, que ia ficar talvez desamparada e chorando pela sorte destes dois entes que ele estremecia com tanto afeto, partiu imediatamente para Irkutsk. Havia 2 anos já que ele estava na capital da Sibéria Oriental, exercendo do quase sem proveito a sua profissão de médico. Ainda assim, ter-se-ia considerado feliz, tanto quanto podia ser um desterrado se tivesse junto de si a família que perdera. Sua mulher, já bastante enfraquecida pela doença, não podia sair de Riga. 20 meses depois do exílio de seu marido, morria ela nos braços de Nadia, que a fatalidade deixava só e quase sem recursos. Foi então que essa corajosa moça pediu a obter licença do governo russo para ir juntar-se a seu pai. Escreveu-lhe prevenindo da sua resolução. Os meios não lhe sobravam para uma viagem tão longa, porém não hesitou em efetuá-la. Pela sua parte, fazia o que lhe era possível. Deus se encarregaria do resto. Durante a navegação de Nadia, o Cáucaso continuava sua viagem rio acima. A noite começava a cair e o ar ia se impregnando de uma suavíssima viração. Milhares de faúlhas se perdiam no ar, milhares de fagulhas se perdiam no ar, vomitadas pela chaminé do vapor e ao murmúrio uniforme das águas rasgadas pela sua proa. Respondia ao rugido dos lobos que infestavam entre sombras a margem direita do Kama. E por hoje é só. Se você gostou, clique em curtir. Adicione esse vídeo aos seus favoritos, compartilhe com seus amigos, traga pelo menos um inscrito para o canal, ok? Obrigado pela presença, obrigado pela audiência. Até amanhã com mais uma história e... Espera, amanhã não tem história, amanhã tem guloseimas. Qual será a guloseima de amanhã? Volte e descubra. Até logo!